Noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Organizar Transforma. Hoje preparando um especial de Natal para você. Estou muito feliz porque eu consegui receber um querido convidado diretamente da Cidade do México, João Menezes. Boa noite, João. Tudo bem com você? Muito boa noite, Margarete. Tudo bem, tudo ótimo. Que Tudo certo legal, aqui na Cidade do México. que legal poder conversar com você. Você aí ajustou seu horário para nos atender. É assim mesmo, né? Conciliar e atender aí a questão do fuso horário. João, você sabe, o meu programa, ele tem uma pretensão de falar um pouco de organização, mas de uma forma descomplicada, trazendo sempre dicas simples e fáceis para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. E isso envolve muito o quê? Planejamento, antecipação, né? Alguns cuidados. E por isso que nós vamos conversar um pouco. Eu quero apresentar para vocês aqui que o João Menezes tem só 33 anos, gente. É um baby. Formado em economia, com especialização em estratégia de negócios. Ele atua no setor automotivo há 9 anos, na área de finanças e controladoria. Estou vendo aqui, deve ser super organizado. E nos últimos 3 anos está enfrentando aí um desafio na Cidade do México. Então, começou o contato com a logosofia desde criança, mas em 2015 iniciou os estudos com afinco. João, conta para nós um pouquinho quem é você. Você quer falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, da sua infância? Onde você nasceu, João? Sim, claro. Primeiramente, agradecer o convite, né, Margarete? Muito feliz de estar aqui nesse momento especial de celebração do final de ano, de Natal, de unir, de recordar, né, de entender tudo o que aconteceu nesse ano e realizar novos planos, né? E, bom, um pouquinho de mim, eu sou natural de Santos, nasci em Santos junto com a minha família, né? Meus pais também já moravam em Santos, então todos os meus irmãos também nasceram em Santos. Nasci em 1988, tenho 33 anos, como você falou, baby, né? E vivi toda a minha infância em Santos, rodeado pela família, pelos primos, então amigos também. Naquela época a gente brincava muito na rua, né? Então me recordo de uma infância bem alegre, com muita diversão, brincar na rua, brincar no clube, de também estar sempre junto com a família, curtindo muito, né, essa união que sempre foi a base e os valores da minha criação. E aí já na adolescência fui para São Paulo, né, estudar para conseguir fazer uma faculdade, ir atrás dos sonhos, né, começar a construir essa vida, né, essa carreira e buscar os sonhos. Aí eu fiz faculdade em Florianópolis de economia, como você trouxe. Então, em 2008, eu parti, saí de São Paulo, passei na faculdade em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, e comecei a cursar economia, na qual fui me desenvolvendo, né, me capacitando toda essa parte profissional. E em 2012, 2013, retornei para São Paulo para começar aí sim no setor automotivo, trabalhando na Ford, que era em São Bernardo, né? E comecei toda a minha carreira no setor automotivo, já na área de finanças, controladoria, então fui aprendendo muito nesse período. E foi bem interessante que eu voltei para São Paulo, né, para conseguir desenvolver a carreira na, na parte de finanças, no setor automotivo. E foi bem interessante que eu fui desenvolver minha carreira e fui me encontrando ainda mais, né, nessa parte de finanças e começando a me desenvolver na carreira, né? O início de carreira é sempre bem complicado, a gente ainda está meio ali tentando entender como é que vai ser, né? Se vai ser tranquilo, fácil, mas que ano a ano eu ia entendendo que eu estava conseguindo entender, né? O que realmente eu estava me propondo a realizar. E aí foi se desenrolando, né? E aí eu fui me desenvolvendo no setor automotivo, fui para uma outra empresa, né? Jaguar Land Rover, que é a que eu estou atualmente. E aí, há 3 anos e meio atrás, em 2018, eu consegui uma oportunidade de vir fazer um projeto aqui na Cidade do México, que estava solicitando, né, e necessitando alguém que conhecesse um pouco mais da empresa para fazer uma aplicação aqui implementação de processos e tudo. Então, eu tive essa oportunidade,
me organizei, planejei, né, junto com a minha namorada e esposa na época, e aí a gente conseguiu se organizar e vim viver essa experiência, que está sendo muito interessante e está sendo muito legal, né? Você E com esteve. relação... Ah, desculpa, pode terminar. Uhum. Não, só para terminar, com relação à logosofia, né, que você trouxe, que eu entrei em contato desde criança, né? Meus pais eles já eram estudantes de logosofia, essa ciência, né? O que é logosofia? Todo mundo sempre se pergunta, né? É uma ciência que estuda a vida, estuda os pensamentos, o conhecimento de si mesmo. Então, quando eu era criança, eu ia para essas reuniões junto com outras crianças para entender um pouco desse mundo mental, né? Dos pensamentos, das reações, das emoções. Então, por que que eu ficava com preguiça? Por que que eu ficava com alguma reação, né, que eu não gostava. Então, eu comecei a entender um pouco isso. E aí, já lá para frente, depois que eu já estava formado, um pouco estabelecido, eu consegui me reconectar, né, para conseguir iniciar os estudos em 2015. E estou até hoje aqui na Cidade do México. Tem uma escola aqui também que estuda essa ciência, uma unidade aqui na Cidade do México. Eu conheci o pessoal, mas aí agora com a pandemia eu consegui me reconectar com a sede de São Paulo que eu estava antes para estudar junto com eles de novo. Ai, Então tem sido bacana. uma experiência bem legal, Margarete. A gente diz que a pandemia ela trouxe vários aprendizados, né? E um deles foi que nós assim avançamos, acho que uns 10 anos, o que nós em um ano, o que nós avançaríamos, né, em 10. Mais ou menos isso, porque todo mundo dizia que era impossível trabalhar home office, grandes empresas, autarquias pesadas, né, poder público, todo mundo se reinventou para conseguir trabalhar. E olha, nós estamos aqui, prova disso que nós estamos conectados, né, conversando como se Verdade. estivéssemos aqui juntos. Então, nesse aspecto, a gente evoluiu bastante. Tem muita coisa que nós podemos tirar de bom. Uma delas foi esse avanço, né, da tecnologia, da gente se sentir tão perto, mesmo estando a tantos, sei lá, 1.000 quilômetros de distância, né? Isso é bacana. Mas só voltando aí na questão da tua formação, eu estava olhando aqui a Uhum. questão financeira, né, controladoria, finanças. Nós fizemos um programa aqui falando de organização financeira. Conversei com uma especialista aqui em finanças e depois algumas pessoas vieram conversar comigo. O programa foi muito bacana, ela deu várias sacadas, mas as pessoas vêm conversar comigo: ah, mas ela não ensinou nada. O que eu faço para resolver isso aqui? Primeira coisa que eu digo: pessoa organizada tem que fazer um plano receita-despesa. O mínimo que você tem que ter é quanto ganha e quanto gasta. É o ponto de Uhum. partida. Se a pessoa não quer nem fazer a conta, eu não, eu vou gastando e depois lá eu vejo o que eu faço. Então, eu estava brincando isso. Quer dizer, o mínimo é saber que você não consegue gastar mais do que ganha. Se você tem muita despesa, você tem que aumentar a receita ou diminuir a despesa, porque senão a matemática não vai bater. Sim. Então, não tem milagre. Tem que ter o nosso esforço em tudo. Então, nada vem de graça. Você tem que fazer a sua parte. Eu ficar esperando que as coisas melhorem, ficar esperando ou só reclamando, não vai resolver. E eu costumo dizer, né, que pessoa organizada não deixa nada para depois. O depois é o inimigo do ótimo, né? Depois eu leio, depois eu respondo, depois eu faço, depois eu vejo, depois, vira uma bola de neve, você vai procrastinando e vai arrastando o problema. Então, eu sempre dou algumas dicas assim, seja em qualquer área da vida. Eu faço a organização residencial, organização de mudanças, organização de documentos, tal, mas eu digo em qualquer área da vida. Tem alguém, você não gosta de fazer aquela tarefa, por exemplo. Tem alguém para fazer para você? Delegue, porque as pessoas também Uhum. abraçam muita coisa, tem muita gente que não delega, né? Fica lá É. abraçado naquele monte de problemas e não delega. Tem alguém para fazer para você essa tarefa ou esse problema? Dá para compartilhar e dividir com alguém? Delegue, compartilhe. Não tem? Vai lá, resolve logo, tira da frente. Risca do teu caderninho. Porque a nossa lista de tarefas, invariavelmente, ela nunca vai diminuir. Ela está sempre crescendo. Mas você vai eliminando alguns e vão entrando outros. Faz parte da vida. Estar vivo, né? Faz parte desse nosso processo. Vai e resolve logo. Minha mãe, quando eu era menina, ela sempre dizia: faça a tarefa mais difícil do dia primeiro.
porque você vai, não empurra aquilo para depois, que depois você já vai estar cansado, a mente não vai estar boa, que nem no caso de estudar, né? Criança que precisa estudar, tem lá as lições, tarefa para casa. Faz aquela tarefa mais difícil primeiro, tira da tua lista, depois as outras você vai fazer com tranquilidade. E são pequenas ações que servem para a vida. E agora, eu quero que você fale um pouquinho, porque aqui os nossos web espectadores, eles ficam curiosos. Até o pessoal me perguntou aqui, você não escreveu errado? Você escreveu logosofia, não é filosofia, é logosofia? E o que é logosofia? De uma forma simples, explica para nós o que é a logosofia, que você já começou a falar um pouquinho, mas explica um pouquinho mais. Sim, Margarete, muito interessante. Só puxando já o que você estava trazendo, né, com relação a isso de realizar logo as atividades, né? Na logosofia eu participei de um teatrinho, né, de uma música que se chama um livro, na verdade, A Preguiça Não Mora Mais Aqui. E a intenção é justamente chamar o pensamento do já, para justamente realizar as atividades já, né? Criar esse estímulo interno natural e não deixar que as necessidades venham bater na porta, forçando a gente a ter que realizar algo porque já está provavelmente no limite da situação, né? Então, realmente tem muito a ver com a organização. E antes de falar um pouco do que é a logosofia, já falando, né, que a logosofia trata desses pensamentos e é uma ciência que estuda, né, o conhecimento do ser humano, de si mesmo, da mente, né, de como funciona a mente, como ela se conecta com esse corpo que eu estou manejando aqui nessa experiência, né, e como isso tem tudo a ver com a evolução espiritual, né, que parece ser algo além do que só essa etapa na Terra, né, parece que é algo que se eu realizar nessa vida, eu vou conseguir avançar e adquirindo ainda mais experiência nessa minha herança espiritual, que não é a material, claro que a material auxilia, mas é tão importante quanto, né? E, e é muito interessante pensar que nós temos uma empresa, né? Você falou da receita, despesa, então tudo na vida tem que ser pensado, né? Tem que ser utilizado nossas capacidades como ser humano, né? Se a gente tem uma mente, a gente pode pensar, a gente pode refletir, a gente pode discernir, né? Se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho capacidade para fazer aquilo ou isso. Então, não sair fazendo as coisas por impulso, né? Porque realmente depois a necessidade vai. A necessidade, quando eu digo necessidade, é o equilíbrio, né? Então, quando a gente está gastando mais do que ganha, naturalmente o equilíbrio vai trazendo de volta, porque tem que voltar esse equilíbrio. Então, a logosofia também é uma ciência que traz esse aspecto do equilíbrio, né? De realizar as atividades do físico, mas também realizar as atividades para o espírito, né? Então, estudar, estar com a família, celebrar agora que a gente está no final do ano, né? Eu estou aqui na cidade do México, longe da minha família, mas estou com a esposa, a gente conseguiu ir para o Brasil em agosto, setembro, ficamos quase um mês com a família, com os amigos. Então, também entender que tudo é equilíbrio, né? Não dá para ter tudo, estar em todas as horas, mas que a gente sabe aproveitar muito bem as horas que a gente está junto. E isso é independente, né, do momento, agora sendo final do ano ou não, tudo tem que estar conectado com esse pensar, com esse sentir, né, que é um pouco que a logosofia ensina, né, e busca trazer nessa escola, né, que estuda essa ciência, que estuda todos esses elementos que nos torna capazes de sermos melhores, né? Então, se eu tenho algumas fortalezas, né? Se eu tenho algumas capacidades, algumas habilidades, eu entendo que aquilo me ajuda, né? A me transformar, a me conhecer ainda mais a mim mesmo e a evoluir, né? A caminhar, né, em todos os aspectos da minha vida, todos os campos experimentais que eu tenho na minha vida, na família, no trabalho, em todos esses aspectos. E os pontos que eu preciso melhorar, né, que a logosofia chama de deficiências, são os aspectos que eu preciso colocar um pouco mais de atenção e começar a investigar, né, como é que eu posso avançar esses aspectos. Então, eu faço um plano, né, um plano agora não apenas na parte material, né, de organizar, de fazer uma organização
da casa, dos estudos, da vida material, mas sim plano para melhorar esses aspectos internos, né, que estão conectados justamente com o espírito, que é essa parte que parece invisível, mas é a que está conectada com as nossas ações e os nossos movimentos, né? Então, é interessante que quando eu comecei a estudar filosofia quando era pequeno e adolescente, criança, na infância e na adolescência, eu estudava, eu sentia um ambiente muito legal, né? Eram pensamentos muito positivos, de um ajudar o outro, de um buscar compartilhar experiências. Isso também é um aspecto importante, né? De trocar experiências, porque o que um tem, o outro não tem. Então, essa troca também é algo que conecta muito os seres humanos e faz com que todo mundo possa crescer um pouco mais rápido, né? Porque sozinho a gente vai até um ponto. Agora, junto, né, unido, que acho que é também essa ideia do Natal, né, da família, dos amigos, de celebrar a união, juntos a gente consegue ir muito mais longe. Assim como com a Margarete, né, para quem está precisando avançar esse aspecto da organização, né, do planejamento, junto com o serviço, com o auxílio da Margarete, de alguém que tem experiência e está capacitado, né, isso auxilia muito mais a acelerar esse processo. Então, realmente, existem muitas ferramentas que a gente precisa colocar à prova, né? Colocar na prática. E isso é um pouco o que a filosofia busca, né? Através desse conhecimento de si mesmo. Entender as ferramentas que a gente tem para colocar em prática e fazer com que a gente consiga avançar e ser mais feliz e buscar ser melhor. Que bacana, viu? Eu tô aqui ouvindo você e refletindo algumas coisas, porque está em nós, vamos dizer assim, a condição de se influenciar ou não, ou de sentir ou não alguma coisa que às vezes está no outro. Quando a gente fala em emoções, posso dar um exemplo aqui rápido. Não faz muito tempo, né? Eu estava no trânsito com o carro e o sinal passou para amarelo, fechou, eu parei. Vinha um cidadão atrás de mim muito acelerado, e aí ele saiu de trás do meu carro e parou, emparelhou aqui do lado da minha janela e gritou na janela: Ê, dona Maria, hein? Como ele queria passar, eu acho que eu parei. Falou: Ê, dona Maria, hein? Aí eu olhei bem para ele e falei: bom dia para o senhor também. Só isso. Quer dizer, eu devolvi para ele, quer dizer, não estava em mim aquela angústia se ele estava atrasado, se ele estava com problemas, ou não. Estava um dia lindo, eu estava super tranquila, estava no meu horário, não fiz nada errado. E aí ele, como quem quis me provocar algum mal-estar, eu praticamente desarmei. Eu falei: um bom dia para o senhor também. E aí o sinal abriu, eu segui o meu caminho, ele seguiu o dele. Quer dizer, às vezes as pessoas se confrontam, eu falo do trânsito, mas em qualquer situação, você se deixar afetar pelo problema que está no outro. Não tá em você. Então, você tem que administrar. Eu acho que não é fácil. Com a maturidade, né? Eu acho que eu aprendi, estou melhor. Já fui mais impulsiva, mais assim, impetuosa de responder ação e reação. Sabe o que eu brinco muito e falo? Até eu me aposentei em 2016. Eu também trabalhei com implantação de sistemas, processos, treinamentos. Mas eu sempre dizia para meu pessoal, eu tinha uma equipe grande, eu dizia assim: gente, recebeu alguma coisa torta que não digeriu bem, por e-mail, por mensagem ou pessoalmente, salva no rascunho. Salva no rascunho, não responde, bate pronto. Então, muitas vezes, mesmo em casa, nas nossas relações, não é fácil. Nosso dia a dia, nossas diferenças com os filhos, com os pais, com a companheira, companheiro, né? No caso da sua esposa aí. Salva no rascunho. Às vezes você não ouviu direito, ou às vezes a pessoa não quis dizer aquilo daquela forma. Engole, né? É a história do contar até 10. Para você não se afetar. E aí, procura digerir, porque quando você voltar, no caso você aí que está na ativa, está trabalhando, está se relacionando com uma equipe, com outros colegas, salva no rascunho.
pensa primeiro e responde depois, porque aquela coisa de, não, eu falo tudo que vem na minha mente, eu não tô nem aí, eu já descarrego logo, não é legal. E aí você pode ter consequências, né? Então, eu acho que com a maturidade eu comecei a ter algumas reações, assim, que às vezes causam alguma surpresa. Se alguém vem me falar alguma coisa ou discutir alguma coisa, eu prefiro ficar na minha. Antes não, antes eu já reagia e já discutia. A minha mãe, por exemplo, às vezes ela me fala alguma coisa, me cobra. Minha mãe não mora aqui em Santos, né? Mora em Mauá, no ABC. Durante a pandemia, ela me cobrava mais presença, tal, e a gente dizia: não dá agora, temos que tomar cuidado, depois que tomarmos as vacinas, tiver todo mundo mais tranquilo. Então, a gente vai administrando as cobranças, né? E enfrentando as coisas. Então, para você conseguir ter uma vida um pouquinho melhor. E, se possível, planejando o seu dia, né? Se organizando sempre. Nós vamos ter situações que não estavam previstas. Às vezes você fez todo um planejamento para aquele dia, não vai dar certo, você vai ter que encontrar uma alternativa, entrou alguma prioridade, tudo bem. A gente tem que ter esse jogo de cintura para poder conviver e para poder viver um pouco mais, de uma forma mais leve, mais feliz. O que a gente mais quer na vida é isso, né? Estar bem, Exatamente. viver bem com a nossa família, com as pessoas queridas e não ficar o tempo todo se angustiando por isso. Eu falo o seguinte, você falando aí de logosofia, isso está te trazendo desde a infância, né? Aliás, vamos mandar um beijo enorme para Marina, tua mãe. Marina Menezes, minha Beijo, querida, mãe. é um amor de pessoa, nossa, ela passa para a gente essa paz, essa tranquilidade, é uma inspiração, Marina. Uhum. Sou sua fã. A Marina já esteve aqui conosco falando do projeto Recicle, muito bacana a Muito legal. iniciativa, né? Porque é uma empresária fantástica do mundo da moda, mas que tem uma consciência ambiental, né? E ela tem propósito, está envolvida com várias ações. Eu sou fã mesmo, Marina, ela passa essa tranquilidade para todas as pessoas que a rodeiam e a gente se inspira nela, né? Como modelo, porque ela realmente passa isso para a gente sem dizer nada. Uma pessoa que Uhum. inspira só de olhar, não é? Então eu não podia deixar aqui de mandar um beijo grande para a Marina. Mas você disse que desde criança você já acompanha seus pais nesse estudo, então a tua família já tem essa base. Mas depois você Uhum. voltou a se dedicar. Eu até participei, eu acompanhei alguns seminários que vocês têm feito aí através da escola em São Paulo. Fala um pouquinho mais Uhum. aí desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, como é que está hoje? Sim. Não, Margareth, só para conectar também com o que você trouxe desse aspecto dos atritos, né? Quando alguém faz alguma coisa, esse exemplo do trânsito acho que acontece com todos, né? E justamente a logosofia também traz um conceito que é o de defesas mentais, que é como se fosse uma proteção que a gente planeja, também prepara, né, na mente para evitar que essas tentativas, né, esses testes que vêm do externo tirem a nossa calma, né, a nossa tranquilidade interna. Então, como é importante, né, conhecer a mim mesmo, saber que antes eu reagia, né, eu já reagi muito quando teve esses atritos, né, ou com a família. O exemplo do trânsito é muito comum, mas também na família, né, quando tem alguma cutucada ali, alguma coisa, sempre tem, né, uma brincadeirinha que excede um pouco o limite, né? E aí a gente quer reagir porque o instinto, né, parece que está ali querendo, não, eu vou reagir porque aí eu vou dar a lição nele e aí vai ficar tudo certo. Mas na verdade, essa esse entender, né, que isso pode não ser a pessoa ali, mas um pensamento que está dirigindo a pessoa e está fazendo ela reagir daquele jeito que não é um jeito humano, né? Então, no trânsito, às vezes, as pessoas reagem que parecem animais, né? Instinto aflorado ali, que você não consegue nem alimentar aquilo, porque você sabe que, na verdade, você não sabe o que a pessoa pode estar passando, mas você entende que aquilo não é natural, né? Do ser humano que busca o amor, busca a convivência, busca a união, né? E com relação à logosofia, né, você trouxe esse aspecto dos seminários, dos webinários, das lives também, que
que a Escola de São Paulo realiza, assim como todas as escolas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em outras partes do mundo, também tem em Barcelona, na Europa, para quem quiser conhecer. Tem o site logosofia.org.br, tem todas as redes sociais também no YouTube, no Instagram, que traz muita informação e muito material também, porque o objetivo da Logosofia, além de ser essa escola, né, para quem quiser buscar mais esses conhecimentos de si mesmo, sobre como conhecer esses aspectos que normalmente, e também desvendar algumas inquietudes, né, que a gente pode se perguntar, né, por que que eu vim para essa vida, para onde que eu vou, por que que eu me relaciono com a minha família, por que que eu tenho esses amigos, por que que eu tenho essas características e eu sei que eu posso desenvolver outras, né, da onde vem esse potencial, quem que me criou, né, assim, desse jeito. Então vai conectando também com o conceito de Deus, né, do Criador, da natureza, então tudo vai se conectando e a logosofia, através desses webinários, dessas atividades culturais, né, é justamente ser um centro de cultura para a sociedade mesmo, para levar um pouco de conhecimento, além do conhecimento técnico que, hoje em dia, como a gente trouxe no começo da live, né, com o advento aí da tecnologia, tem sido cada vez mais fácil e mais amigável buscar, né, os conhecimentos. Então, está tudo aí divulgado na internet, as atividades da Logosofia são gratuitas, tanto os cursos, né, para conhecer um pouco mais e se preparar e se informar para conhecer um pouco mais da logosofia, da ciência logosófica. Então, hoje em dia, tudo é de fácil acesso, basta querer, né? Basta entender no interno, perguntar para si mesmo, né? Se tem essas inquietudes, se gostaria de conhecer e ir atrás, né? Realizar. Assim como a gente estava também trazendo lá no começo, a gente tem que fazer o já, né? Eu quero conhecer um pouco mais sobre o que é a natureza, o que é o conceito de Deus para a logosofia, o conceito de amizade, o conceito de afeto, amor. Então, eu vou lá e busco, né? Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e busca, e realiza. Então, isso é muito interessante porque os, nós, como voluntários, né, na divulgação da ciência logosófica, buscamos justamente divulgar a cultura, divulgar também a parte pedagógica, né, porque a logosofia é uma escola para adultos, mas também existem colégios logosóficos. Em Belo Horizonte existem 3 colégios logosóficos, no Rio de Janeiro também tem, em Florianópolis, já em algumas capitais já tem sedes e colégios bem estabelecidos, né? Então, o objetivo da logosofia é justamente formar uma nova cultura através da base, né? Então, formando docentes, né, para essa nova humanidade, essa nova cultura, e também criando bases para essa nova geração, né? Que a nova geração seja melhor do que a nossa, porque a nossa conseguiu avançar tanto esse aspecto material, tecnológico e tudo, e agora a gente tem que talvez equilibrar um pouco de novo, né, o aspecto do equilíbrio para buscar esse conhecimento espiritual, interno, dos pensamentos, do invisível, né, que influi tanto na nossa vida. Então, o objetivo da logosofia através dessas atividades é divulgar, né, a ciência logosófica e principalmente o aspecto pedagógico, né? Porque é muito lindo de ver. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns colégios, né? O de Florianópolis eu fui quando eu estudava lá e também depois, né? É um colégio bem estruturado e você percebe, né? A pedagogia e o próprio ambiente como é diferente, né? E como auxilia a criança a desenvolver os potenciais, né? Porque a criança é como se fosse um campo fértil ali, né? Buscando absorver tudo, conectar tudo, conhecer tudo, né? Então é muito legal a gente tratar com carinho essa fase para que no futuro cresçam, né? Com esses novos conceitos e auxiliem, né? A disseminar e a levar um pouco mais sobre esses conceitos de uma nova cultura, né? Então é muito legal essas atividades, eu fico muito feliz. Quando eu estava em São Paulo, a gente realizava muitas atividades culturais nas livrarias Cultura, dos shoppings, com os teatrinhos, com as músicas. Então, era um momento muito feliz ali, onde eu via as crianças curtindo muito
conhecimentos, né? A gente levava de forma lúdica, através de atividades, não só do teatro, da música, mas depois, né, realizando alguma atividade ali com as crianças. Então, é lindo de ver, né, como vai formando e vai ficando cada vez mais palpável esse conhecimento que parece tão difícil, né, e tão fora do nosso alcance, mas a logosofia busca trazer um pouco mais para o alcance, né, esses conhecimentos. Então, Que é bacana. isso. Eu tô ouvindo aqui você e pensando, depois repete. Eu vou anotar aqui o livro que você falou do já, esse exercício do Uhum. já, que eu achei interessante, Sim. que eu quero conhecer. Sim, tá no site do Amanhã Gente Grande, www.amanhagentegrande.com.br. Lá tem todos os livros que foram desenvolvidos pela editora Logosófica, que são livros infantis, de todas as idades até o início da adolescência também tem livros. E também tem o CD, então, para quem tem Spotify, gosta de música, tem os CDs do Amanhã Gente Grande, que é esse projeto. Para as Inclusive, esse projeto crianças. nasceu, isso, para Bacana. as crianças. Esse projeto nasceu lá em 91, 92, quando eu era criança e participava da logosofia quando criança. Então eu vi nascendo e hoje, adulto, já gente grande, eu posso colaborar com essas atividades na Livraria Cultura, com os teatrinhos, com a criação de músicas. Então é muito legal. O material está todo aí, depois eu passo direitinho os links, os E sites, passa e lá assim, que tem aí eu tudo, vou dá para comprar os divulgar. Isso. livros, Vamos isso para divulgar fazer teatro. depois. Que legal. Uhum. Você estava falando, né, que dessa necessidade da busca, de nós voltarmos a nos conectar com algo superior, com a nossa parte espiritual. Ao mesmo tempo que as pessoas estão tão conectadas tecnologicamente, estão muito desconectadas do outro, das pessoas. É aquela história de que as pessoas se reúnem à mesa para jantar e está cada um no telefone trocando mensagem, né? A mãe fala para o filho: pode vir, o almoço está na mesa, manda por aqui. Aí o filho: não, eu estou aqui, depois eu vou. E nós também fizemos um programa aqui, que passou aqui na semana anterior, sobre a importância da mesa. A mesa como ponto central de união familiar. Uma colega que fala de mesa posta, mas ela veio falar da importância da mesa, do honrar pessoas, do receber bem, não só do ponto de vista de etiqueta, de talheres e de pratos, não, mas do ponto de você estar conectado, por exemplo, deixar uma cestinha ali no aparador da entrada para todo mundo deixar o celular. Primeiro ponto, para não ficar só tirando as fotos, né? Ou fazendo selfies, ou fazendo vídeo, ok, a gente gosta de fazer, de registrar, mas para a gente poder voltar realmente a se conectar de verdade, que é essa conexão olho no olho, do abraço, claro, agora com as restrições aí, o distanciamento social, tudo ficou mais difícil, mas aos poucos as famílias já vacinadas, com alguns cuidados, já estão voltando a se encontrar, a se abraçar, porque, nossa, como faz falta um abraço, né? E nós brasileiros somos muito impetuosos assim na questão do abraço, do contato, do pegar, do abraçar, de sentir, de estar junto. E mais do que nunca, depois desse período que nós vivemos aí, de tantas perdas, graças a Deus na minha família não tivemos perdas assim próximas, mas a gente tem muitos amigos que sim tiveram e ainda continuam tendo. Aqui mesmo na produtora tem uma amiga, recentemente pai e mãe ficaram doentes, ela acabou perdendo o pai, uma coisa assim muito triste para todos nós, mas a gente tem mais agora então que aproveitar esse momento. Gente, final do ano chegou, temos que celebrar, temos que nos unir, estarmos próximos das pessoas que a gente ama, olhar e dizer que ama é importante. Às vezes a pessoa tem aquele bloqueio, aquela dificuldade, né, de falar. Sim. E é essa conexão de estar presente agora para o que a gente fala momento de Natal, a gente está aqui fazendo uma reflexão, mas Natal que serve para uma preparação já para a virada do ano, o que nós queremos, o que nós esperamos, o que nós e não é só o que nós queremos que venha a acontecer. Ah, eu quero ter isso, eu quero aquilo. Não, o que eu estou fazendo para contribuir para que o ano seja melhor? Como é Uhum. que eu estou me preparando para o novo ano? Como é que eu quero estar? Onde eu vou estar? Né?
Como você se prepara? E essa a nossa proposta aqui hoje, para fazer, né, de dentro para fora, que a gente só receber não é o caso, a gente também tem que pensar em como contribuir. Nós falamos aqui outro dia em solidariedade. Solidariedade nunca teve tão em alta, né? E agora as pessoas, mas a gente até questionou, porque solidariedade só em época de Natal? Será que é só agora que a gente tem que ser solidário? Não. Então, começar a rever alguns comportamentos, começar a fazer algumas reflexões, parar um pouco. Às vezes a pessoa está muito acelerada, para um pouco, baixa um pouco a ansiedade, respira e coloca no papel. Eu gosto lá na loja da Marina Menezes, tem a árvore dos propósitos, Gosto. não é? Eu preciso passar lá, menino. Eu vou deixar meu propósito. Já combinei com a Marina. Não, não deu, que eu estou aqui organizando a minhas, antecipando, né? Todo o meu planejamento, até para dar um break, para poder ficar tranquila com a família. Eu tenho que passar lá qual é o meu propósito. A gente pode fazer isso se você não tem o meios de fazer, faça internamente, registra. Você, João, você costuma registrar algumas metas, alguns planos, propósitos? Você tem aí? Eu brinco que eu tenho uma espécie de quadro de desejos, sabe? E eu tenho, claro, para atingir aquilo, eu tenho que percorrer um caminho. Tem algumas metas e passa por essa mentalização do que eu quero chegar. Você também faz alguma coisa assim? Logosofia também ensina Sim. esse tipo de, vamos dizer assim, da gente se disciplinar um pouquinho mais para ter essa consciência. Sim, e muito interessante esse ponto, porque a logosofia traz que justamente a nossa vida é um livro, né? Então, se a gente quer escrever o nosso livro, a gente tem que dar o nosso melhor, e justamente esse aspecto da anotação, né? Do registro, de deixar tudo plasmado, né? Auxilia muito a entender como esse livro vai se traçando, né? E você trouxe o aspecto de buscar propósitos e tudo. Na verdade, eu estava refletindo aqui, a gente precisa pensar que tem que ser, no mundo corporativo, a gente coloca os projetos como SMART, né? De alcançável, de medível, de tudo, né? De, de prazo. Então, a gente tem que começar gradualmente a fazer isso. Não é querer assim, eu quero ser um cara mais organizado do dia para a noite. Então, tem que ser planos e propósitos alcançáveis, né? Graduais, não em saltos. A natureza não dá salto, né? A gente olha uma árvore nascendo, ela não pega da semente e já vira uma árvore frondosa. Ela vai galgando naturalmente esse processo, né? E assim também acontece com a gente, né? E o aspecto de registrar e deixar anotado auxilia muito a entender o que aconteceu, né? Então, a logosofia propõe, através do método de estudo, né? O método de análise, que se chama de método logosófico, propõe esse aspecto de anotar diariamente o que aconteceu no dia, né, de aspectos importantes, nas experiências, qual foi uma experiência que eu vivi, né, que, por exemplo, essa do trânsito é interessante anotar, falar como eu reagi, se eu reagi mal, como é que eu posso reagir na próxima vez, né? Como é que eu faço esse propósito de querer estar atento e reagir com melhores pensamentos na próxima vez. Então, anotar também os pensamentos que passaram na mente durante o dia. Hoje eu acordei disposto, aí eu realizei algumas coisas no trabalho, aí teve uma experiência com o meu chefe que eu consegui conciliar lá junto com a equipe. Então, eu anoto esses pontos e isso vai mostrando quem eu sou, né, durante os dias. E aí, lá no final do ano, se eu repassar, né, também é importante recordar, fazer um repasse das anotações, das experiências, anotar o que experimenta, experimentar o que anota. E aí isso vai auxiliando também a fazer a gente pensar nos próximos passos, né? Então, fazer um plano para o ano seguinte, para os próximos anos, para a vida. Então, isso é interessante porque tá muito conectado com esse conhecimento de si mesmo e a logosofia coloca como um ponto muito importante esse do registro, né? Justamente para conseguir fazer com que a gente
registra esse livro, né, que é a nossa vida. Então, não deixar que os dias passem desapercebidos ou que a gente vive no modo automático, né, só realizando, realizando e não entendendo direito como realizou ou por que realizou, mas está vivendo ali, né, está cumprindo, está achando que está cumprindo as obrigações, né, do dia a dia. Então, desde criança e adolescente já tinha esses conceitos, mas foi na juventude agora, na fase adulta, que eu entendi a importância da anotação. Então, desde 2015, lá quando eu iniciei os estudos na filosofia, eu tento ficar bem constante nessa atividade, né? Então, desde 2015, eu utilizo o OneNote, que é uma ferramenta do Microsoft, que tá conectado no computador, no celular. Antigamente usava o caderno, né? Mas hoje em dia, como é mais fácil, tá tudo na nuvem, né? Tá tudo fácil acesso, então eu me adaptei bem ao OneNote. Então lá tem todas as anotações lá desde 2015 e as anotações de antes, né? Quando eu era adolescente, criança, eu tenho algumas em papel ainda, alguns registros, né? Algumas recordações, mas que realmente auxilia muito, né? Essas recordações, porque se algum momento eu vivo alguma luta, eu posso me recordar, né? Se eu tenho registrado, como é que eu reagi com essa mesma ocasião? Porque as circunstâncias da vida parecem que vão ocorrendo repetidamente, né? Esse aspecto do trânsito, na família, nas convivências também do dia a dia, a gente parece que vai vivendo experiências parecidas, né? Ou observando até nas outras pessoas também, outras pessoas vivendo experiências que a gente já viveu, que a gente pode auxiliar, né, fazer esse aspecto da solidariedade também, que é passar um conhecimento adiante, porque de que adianta eu ir me capacitando, me conhecendo e adquirindo conhecimentos, mas ficar isso em mim, né? O que vai ser esse livro da minha vida? O que eu vou deixar de legado se eu deixar os conhecimentos só em mim, né? A gente percebe aí os grandes gênios da humanidade que eles foram bem desprendidos com relação ao conhecimento que eles obtiveram, né? Então, eles sempre buscaram divulgar, né? Passar, deixar para a humanidade um legado. Então, a gente pode fazer isso no dia a dia, na convivência, começar no pequeno mesmo, né? Na convivência com as pessoas que estão ao redor. Claro que a gente pensa em transformar o mundo, né? A gente quer um mundo melhor, mas como isso parece tão grande, tão distante, a gente consegue trazer isso para o nosso plano, né? Para os nossos campos experimentais onde a gente atua, de fato, né? Na família, no trabalho, com os amigos ali. Então, nos grupos de WhatsApp, né? Quando a gente vê que tá alguma discussão acontecendo, como é que a gente se coloca, se a gente vai inflar aquilo ou atuar para contribuir com um ambiente melhor. Então, isso auxilia muito, né? Esses registros de experiências passadas auxilia muito a viver novas experiências e melhores, né? Que bom. Eu estou aqui ouvindo você e estou refletindo, né? Porque eu trabalhei, né? Eu cresci, estudei e trabalhei por 39 anos numa grande empresa e me aposentei em 2016. E muitas pessoas me diziam assim: Poxa, mas você já trabalhou tanto, se aposentou, já tem aí, sei lá, seu patrimônio, sua casa, tem sua aposentadoria, por que que você tem que continuar trabalhando? Eu sonho aposentar e parar e ficar. Falei, nada contra quem decide fazer um planejamento. Vou trabalhar até tal época e vou me aposentar, vou viajar, vou passear. Eu planejava, de fato, quando eu me aposentei, eu imaginei que eu ia ficar só viajando, passeando, curtindo a praia. De fato, eu viajei, acho que eu peguei 2017, eu passei bastante. Chegou em 2018, aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, poxa, os 60 são os novos 40. Eu tô com 60, agora tenho 62 anos. Fevereiro, 63, se Deus permitir. Mas eu dizia assim, estou intelectualmente capaz. Me preparei tanto ao longo da vida, estudei bastante. Será que não tem nada que eu possa fazer para contribuir, para ajudar as pessoas? Que eu possa fazer alguma outra atividade? No começo pensava numa atividade filantrópica, alguma coisa que eu pudesse fazer voluntariamente. Mas eu sabia que tinha algo mais que eu podia fazer, que também aproveitasse um pouquinho da minha experiência anterior
Eu fiz administração de empresas, depois Comex, eu trabalhei com comércio exterior, logística internacional, mas eu me dediquei muitos anos à implantação de sistemas, treinamentos, gestão de processos, né? E eu dizia, trabalhei lá na época dos idos da qualidade total, lá dos anos 90, eu sou dessa geração aí. E aí, de lá para cá, as áreas de OIM, né, mudaram para outras denominações. Eu dizia, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar, que eu possa ensinar. Minha primeira formação foi letras, né? Fui professora de português, depois literatura. Depois que eu entrei, passei no concurso público, fui trabalhar numa empresa, aí eu mudei de área. Mas eu sempre tive esse lado aí da didática, e eu tenho facilidade de comunicar, de falar com as pessoas, de me colocar, e eu buscava alguma coisa diferente. Então, estudando mais sobre o tema, eu encontrei a profissão de personal organizer, que ainda é muito desconhecida, até muito incipiente aqui no Brasil, mas que eu descobri que ia muito além de dobras e gavetas e armários, que passava por um propósito que podia atuar na transformação da vida daquelas pessoas, né? Porque através das gavetas externas você acaba, nenhuma pretensão de fazer terapia, eu não tenho formação nem psicologia, nem coaching, mas passa por uma terapia, porque se você através das gavetas externas, você mexe com as gavetinhas internas daquelas pessoas. E muitas pessoas chegavam para mim e diziam, Margarete, de verdade, eu preciso de ajuda para mudar essa situação. Sozinha eu não estou conseguindo. Então, nós comecei a trabalhar e eu descobri um novo significado. Eu digo que eu ressignifiquei minha vida, encontrei um novo propósito, uma nova direção, que é através desse trabalho ajudar as pessoas, ajudar na transformação das vidas das pessoas. E eu fico muito feliz quando eu consigo, sem nenhum julgamento, porque eu vou na casa de qualquer pessoa para organizar um ambiente pequeno, ou um espaço maior, ou mesmo uma casa inteira, seja por uma mudança, por uma reforma, por uma pintura que às vezes saiu tudo do lugar, ou seja por um problema crônico, porque aquilo lá está instalado há muitos anos e a pessoa às vezes não sabe nem como viver diferente, não me cabe nenhum tipo de julgamento, eu vou lá para encontrar uma solução. Né? Eu não vou focada no problema, eu vou focada na solução. E quando eu consigo implantar um sistema que ajuda aquela pessoa a sair daquela situação, e ela me dá um depoimento assim, que ela voltou a dormir. Olha, Margarete, hoje eu voltei a dormir depois que você passou por aqui. Olha, eu tinha um conflito interno aqui em casa com a família, ou com o marido, ou com os filhos por causa da desordem. E com a ordem estabelecida que a gente está conseguindo manter, nós voltamos a ter harmonia. Nós voltamos a viver bem. Eu discutia muito por isso, por aquilo, e hoje a gente consegue ter paz. Eu tenho alguns depoimentos bonitos que algumas pessoas me dizem assim, olha, você ajudou a que eu retomasse o controle das minhas coisas e também, por consequência, o controle da minha vida. Nossa, isso para mim é o maior presente quando eu recebo um depoimento assim, ou quando alguém me diz, né, que conseguiu colocar de volta a sua vida nos trilhos, porque o que a gente mais quer é ter tempo livre para viver melhor, para ter mais qualidade de vida. A gente não quer ficar preso organizando coisas e fazendo coisas. Então, a gente estabelece algumas maneiras de fazer para simplificar a vida, deixar tudo mais leve, mais fácil. Então, eu disse assim, poxa, eu não estou nessa vida por acaso. Quando você diz aí que a gente está aqui para escrever um livro da nossa passagem, né, eu comecei a fazer algumas anotações, poucas, mas eu gosto, eu tenho um planner, eu tenho a minha agenda, eu também anoto aqui, mas eu gosto de ver o que eu estou fazendo de bom, como é que eu estou contribuindo, em que ponto nós estamos, não é? Para poder... qual é o teu legado? O que você vai deixar quando você sair, partir dessa para melhor, que nem dizem alguns, né? Então, o nosso caminho é esse. E aí, nossa, e esse programa, essa produtora, eu estava numa outra produtora, agora estou aqui, tem me proporcionado muito ampliar essas conexões, falar com muitas pessoas, ouvir muitas coisas. E eu estou crescendo, eu sinto que a cada dia a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode trabalhar para mudar nós mesmos.
e enxergar o mundo de uma forma um pouquinho diferente. Porque está em nós, não está no outro, né? É isso que eu sinto É verdade. cada dia mais, né? Por isso que eu acho que eu gostei disso que você deu como exemplo, a questão do livro da vida, né? Como é que você quer deixar e o que você quer fazer. Fala mais um pouquinho aí sobre isso, porque eu acho que nós estamos daqui a pouco quase fechando aqui o nosso programa, passou super Ah, rápido, sim, passou rápido. para você deixar, inclusive, uma mensagem aí para quem quer acompanhar, para quem quer ouvir um pouco mais, ou começar a estudar, ou que também você Uhum. quer desejar aí para esse novo ano, o que você está planejando para o novo ano, o que você deseja também para o novo ano, para todos nós aqui. Sim, queria agradecer, Margareth. Foi uma experiência muito legal essa conversa contigo e com todos que estão nos assistindo aí nesse momento tão importante de celebração. E dizer que esse aspecto do livro da vida é muito importante, né? A experiência que a gente veio passar aqui, o como a gente impacta a vida das pessoas. Eu acho que a logosofia busca um pouco esse esse aspecto de impactar a vida das pessoas mesmo, não deixar que a vida corra no modo automático, mas sim que ela tenha um sentido, né? E buscar esse sentido demanda conhecer, né, como que a gente vai dar sentido na vida, como que a gente vai se capacitar para conseguir colaborar com uma nova humanidade, uma, Mostra ele 10. uma nova sociedade. E isso é importante para tudo na vida, né? Então, para as convivências que a gente vai ter na nossa vida. Então, com relação aos planos, né, que eu estou traçando para o próximo ano e para os próximos anos é continuar firme, né, nos estudos, em entender que eu preciso me capacitar mais ainda, né, eu entender as conquistas que eu já tenho, né, ser grato por isso também, acho que é um momento muito de agradecer, né, também, agradecer que a gente passou aí esse período tão complicado, né, e também conseguimos ou entender ou compreender, né, o que isso trouxe para a gente de chacoalhão, de atenção, né, para a gente conseguir se conectar ainda mais com esse aspecto eterno mesmo, né? Então, se a gente está aqui para escrever um livro, esse livro vai ficar aqui depois que a gente for, né, dessa para uma melhor, como você trouxe. Então, é importante a gente escrever o nosso melhor nesse livro, né? E a logosofia está aí para auxiliar justamente a gente extrair o nosso melhor e conseguir entender as capacidades e o potencial, né, que a gente tem. Então, fica aqui o meu convite, né, para que todos busquem um pouco mais sobre a logosofia. A Margarete falou que já participou aí de webinários e lives, sempre estão aí quase todos os finais de semana, tem atividades públicas gratuitas em formato de live. Agora parece que já estão voltando para o híbrido, né? Então já dá para ir fisicamente, claro que respeitando aí os protocolos e tudo por enquanto, dá para ir já fisicamente nas sedes. Então isso é um aspecto muito importante, né? Porque é um dos pontos principais da logosofia dessa escola, né, é o ambiente cálido, né, um ambiente onde você vai ser bem recebido, onde as suas inquietudes vão ser bem recebidas, vai, vai acontecer uma conversa para entender um pouco mais sobre o que isso pode te levar a buscar, né? Então, fica aqui meu convite para que todos busquem. Eu vou passar para a Margarete aí os links, todas as redes sociais e todo o material que existe aí para a gente colocar aqui nessa atividade que a gente fez hoje. E agradecer o convite mais uma vez, né? Muito legal essa iniciativa da Margarete de divulgar e de contar, né? De compartilhar mesmo esses conhecimentos, né? Essas experiências. Isso ajuda a todos seguirem, né? Nos seus planos, nas suas organizações e nas suas metas de vida, né? Então, fica aqui meu grande abraço, um ótimo final de ano a todos, que todos possam agradecer, celebrar, né? Disseminar o amor aí com todos os seus entes queridos e amigos e todos, né? Até com
com essas pessoas na rua, né, que você pode ter a oportunidade de passar um pouco dessa alegria, desse afeto aí, e colocar os planos, né, para o próximo ano, porque aí ainda tem muito o que viver aí e muito o que escrever nesse livro da vida. Um beijão, Margarete, a todos da produtora. Nossa. E é isso. Ótimo final de ano. Você viu, passou super rápido, né? Nossa conversa. Pois é. Eu falei que a gente ia conversar um pouquinho. Essa época é uma época especial. Eu sempre fico, na época do Natal, do Ano Novo, muito emotiva. A gente lembra de algumas coisas. Claro, tem saudade de algumas pessoas que não estão mais. Mas a gente tem que aproveitar o momento presente, porque a vida é hoje. E aproveitá-la da melhor maneira, né? E o que é? É não perder tempo com futilidades, com coisas que não valem a pena, com discussões inúteis, sabe? Aquelas pessoas que fazem questão, como você falou, eu vou botar pilha num problema, ou eu vou apaziguar e vou fazer um papel de conciliador. Porque o que a gente quer? A gente quer ter uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz. E também, claro, mais próspera. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Não só ficar reclamando, né? Só lamentando, só chorando, fazendo da vida um drama. Não, a gente tem que abraçar a nossa vida com alegria. E agora, mais do que nunca, nesse final de ano, projetar um 2022, planejar um 2022 muito bom, muito alegre, muito feliz, mas também desenhar ali o que você está fazendo para que isso aconteça, não é? Eu quero agradecer você, sua disponibilidade, seu carinho aqui em me receber, conciliar seus horários aí para dar certo a nossa conversa. Fico devendo, porque eu quero muito conhecer a Cidade do México, ainda vou, porque eu amo viajar. Espero agora que 2022 o mundo todo aí possa se vacinar para que a gente possa, de fato, ter um controle maior dessa pandemia, tantas variantes, tantas coisas, para a gente poder voltar, porque das minhas metas é essa, é viajar, aproveitar o dia, aproveitar para conhecer lugares, né? Sempre lugares novos. E para 2022 eu tenho muitos planos. Eu torço para que o mundo todo vá bem, para que a gente consiga, né? Todo mundo conseguir trabalhar, prosperar e ter uma vida mais leve, como a gente fala. Então, quero agradecer demais você. Desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo aí na Cidade do México. Eu tenho certeza que também você vai se conectar aí com a tua família, com o teu pessoal. Com certeza, sim. E que na próxima oportunidade nós estaremos juntos novamente. E você que está aqui nos acompanhando, fica ligado que semana que vem, próxima quinta-feira, tem mais um programa #Organizar Transforma. Tá. Pronto, é que ele põe a vinheta aqui de encerramento, a rapidinha. Ai, João, que legal.